Olá, está começando o programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre a importância da linguagem de sinais na sociedade. Para comentar sobre esse assunto, estamos recebendo a ex-aluna do curso de Letras, Alessandra Oliveira. E também vamos receber ainda no programa a professora de Libras da Uniso, Maria Ângela Oliveira. Está no ar, Uniso Comunidade. Estamos recebendo em nossos estúdios a ex-aluna do curso de Letras da Uniso, Alessandra Oliveira, que alfabetizou o filho em Libras. Alessandra, muito obrigado pela presença da senhora aqui no nosso programa. Vamos começar conhecendo o perfil primeiro do nosso entrevistado como de praxe. A senhora fez Letras na Uniso quando? Eu estudei aqui de 2002 a 2005. E por que a senhora escolheu Letras? Eu já tinha minha formação no magistério, na época do magistério, e eu sabia que a minha vocação, digamos assim, seria a sala de aula. Naquele momento, entre pedagogia e letras, eu fiz a opção por letras. Português, inglês? Português e inglês. Embora hoje eu trabalhe apenas com português. E a senhora ministra aula onde hoje? Eu trabalho ali num colégio estadual, numa escola estadual, Luiz Gonzaga, no Jardim Guadalajara. Então, a professora titular de português lá? Sim, sim. E aí, a senhora conheceu Libras de que forma? A minha história com Libras começa no ano de 96, 97 aproximadamente. Antes mesmo da faculdade? Antes mesmo da faculdade. Eu conheci um grupo de surdos numa comunidade religiosa ali na Igreja Batista, aqui pertinho, na Vila Hortência. Era um grupo de aproximadamente 25 a 30 surdos e eu me encantei. Desde que eu cheguei, eu falei, é isso que eu quero aprender. E me aproximei do grupo, fiz os cursos que a gente tinha do básico, intermediário, fiz alguns cursos de interpretação e daí a gente acaba interpretando nas programações da igreja em si. É lógico que lá na época a gente já discutia a questão da educação especial, a inclusiva, então eu pensei que em algum momento isso me seria útil pensando em sala de aula. E depois a gente vai chegar, eu vi que tinha mais do que tinha um segredo aí que ainda estava por vir, o porquê usar a Libras, conhecer a Libras. Da Igreja Batista, esta comunidade era a única, ou é ainda a única, que usa a Libras nos cultos? Naquele momento nós éramos assim os pioneiros, né? O nosso trabalho, né, no sentido ali religioso, eles chamam de ministério, né? O Ministério com Surdos foi o primeiro aqui em Sorocaba, nas igrejas evangélicas, depois se expandiu, né? Porque assim como nós temos o direito à escolha de irmos para qualquer comunidade que quisermos, eu entendo que é justo que eles tenham esse direito também. Então hoje você tem algumas comunidades da Quadrangular, a própria Bola de Neve, as católicas também têm esse ministério bem forte hoje, desenvolvido. Então, o que eu vejo como um ponto positivo para eles, de escolha. A senhora hoje atua ainda com Libras? Eu trabalho ainda. Eu trabalho ainda na mesma igreja. Na mesma igreja? Na mesma igreja. Nós temos o Ministério com Surdos. Hoje nós temos aproximadamente uns 5 surdos, porque existe um processo de migração e que eu entendo que é comum. Mas nós temos ainda, principalmente nos cultos pela manhã, nós temos interpretação simultânea todos os domingos. Todos os domingos de manhã? Todos os domingos de manhã. Tá, passa o horário e o dia dos cultos, o endereço da senhora lembrar, até para quem está nos acompanhando, de repente se interessar, é evangélico e não sabe, ou não conhecia, ou quer conhecer a igreja, tá? Pode ter oportunidade de ir lá. Sim, a nossa igreja é a Igreja Batista Central de Sorocaba. Os cultos com interpretação em Libras acontecem todo domingo, às 9 horas da manhã, e o endereço é Rua Doutor Pereira da Rocha, 158, aqui na Vila Hortência. Muito bem. Muito bem. Aí a senhora vai fazer o curso de Letras da Uniso, se encanta também pelo curso e casou. Sim. Casou em que ano? Casei em 2006. Logo depois que terminou a faculdade? Isso. Conheci meu esposo também no curso de Letras. E daí nos casamos em 2006, engravidei em 2008, 2009 tive o Pietro. O Pietro, ele vem ser diferente, é isso? Sim, sim. Eu não me importo muito com a nomenclatura, né? Tá. Hoje em dia tenho várias discussões sobre isso, né? O Pietro é uma criança especial, para mim ele é mais que especial, mas ele é portador, sim, de uma deficiência. O nome da patologia dele é miopatia miotubular.
Então, foi uma gravidez tranquila, só que ali no nascimento as coisas já indicavam que o caminho seria outro, né? A miopatia miotubular, ela afeta em especial a musculatura, né? Ela tem um enfraquecimento dos músculos e a gente, mesmo sem perceber, usa a múscula toda hora, né? Para todos os movimentos. Então, e o mais prejudicado naquele momento eram os músculos que se responsabilizariam pela respiração. Então, a nossa grande preocupação, então nasceu, já foi para a UTI, foi tudo muito intenso, para cuidar desse pulmão, né? O diagnóstico não é tão rápido, não foi tão rápido, a gente teve a resposta com nome e sobrenome do que ele tinha, que era uma situação genética, com aproximadamente 2 anos de idade dele. E por isso, nessa idade foi quando a gente começou a pensar como é que seria a comunicação do Pietro. A que momento vocês perceberam que o Pietro não ia ou não ia falar, ou ele tinha dificuldade para falar? Sim. Então, desde que nós conseguimos, vamos entender assim, estabilizá-lo, né? Então, a gente ficou quase 6 meses no hospital, daí fomos para casa. Então, até ficar tudo o mais normal possível, digamos assim, a gente já começou umas conversas com a equipe multi de fisioterapia, fono, em especial uma amiga que também tem Libras, ela é fonoaudióloga, e a gente começou a conversar muito sobre estimulação precoce. Então, por mais que ele não conseguisse nos responder, que nós deveríamos sim ter a comunicação com ele como com qualquer outro bebê. E que em algum momento a gente ia perceber quais eram as respostas dele. E aproximadamente ali com uns 8, 9 meses, talvez um pouco mais, a gente fazia as perguntas e brincadeiras com ele e ele começou a apontar com o dedinho. Quando ele começou a apontar com o dedinho, me surgiu assim, eu falei, isso aí dá para colocar, vamos dizer assim, uma mãozinha, dá para significar essa mão. Daí conversei com ela, porque a minha preocupação naquele momento assim, ele não é surdo, ele não era surdo, a questão dele não era surdez, mas olhando todo o quadro de deficiência, por que não ensinar Libras como de repente uma linguagem de transição, né? E como se fosse uma, vamos dizer assim, uma língua adaptada para ele naquele momento, e enquanto ele precisasse usar. E daí a fono me disse que sim, que eu poderia e deveria fazer, até porque todo mundo tem a necessidade de se comunicar, né? Então, por que não? Se eu sei fazer, daí o pai saiu correndo fazer um curso de Libras também, para não ficar fora da conversa, e foi ali aproximadamente, então, com 1 ano e meio, que além da mãozinha ou apontar, que é comum para todas as crianças, daí o Pietro começou com alguns significados de vocábulo, né? Então, ele queria apontar alguma coisa, né? Estou vendo aqui uma parede verde bonita, né? Então, ele fazia o sinalzinho de verde, que ele queria ali, que ele queria ver o verde. E assim, por consequência, a gente começou pelas cores, aí a gente introduziu os animais, daí ele aprendeu sozinho não, que esse é universal, e por aí foi. Então, até uns, vamos dizer assim, a gente teve de linguagem com Libras com ele, né? Embora a Libras seja uma língua, mas com ele a gente usou ali parcialmente como uma linguagem transitória até aproximadamente 4 anos e meio, 5 anos. A gente se utilizou de Libras com esse fim. E ele dá essa resposta, ele consegue dar esse retorno para vocês, naquele período ele dava esse retorno. E como é que é hoje? Hoje... Ele está com 8 anos? Hoje ele está com 8 anos, então há 3 anos ele começou de novo, né? Essa questão muscular está mais forte, está mais preparada, então ele conseguiu o início do processo de formação de sons, né? Tem alguns sons que ele ainda não produz, como por exemplo o mamãe. Essa força bilabial, né, para fazer o ma, ele não tem ainda. Mas aí ele faz o que a fono chama de compensação. Então, ele faz o dadãe ou o nanãe, e daí ele me chama de nanãe. Então, mas ele consegue construir frases, grandes conversas, né, dentro do tempo dele, ele constrói frases, ele vai chegar, se estivesse aqui, ele perguntaria o que é isso, eu quero ver essa luz. Então, ele consegue elaborar. Ele usa da linguagem oral dentro dessa limitação com a linguagem de sinais concomitante ou ele já deixou a Libras de lado? Teve um momento que sim, ele usava as duas e hoje dificilmente ele se utiliza da Libras. Eu até queria que ele fosse bilíngue, né? Mesmo porque nós temos contato ainda com a comunidade surda, eu tenho amigos surdos que frequentam a minha casa,
mas ele usa assim só em momentos de extrema necessidade, ou assim, muito cansado, com muito sono, para pedir alguma coisa, daí ele mostra, faz um apagar-luz, qualquer coisa assim. Mas hoje eu percebo que ele está se autoafirmando na linguagem oral, né, no português, que é a nossa língua oficial. Então hoje ele usa menos, ele ainda sabe, mas ele usa menos. E para a senhora, isso foi um momento assim muito sério de poder fazer isso. Como é que a senhora se viu numa situação dessa, como mãe, professora de letras, professora de Libras e tendo essa oportunidade de fazer com o Pietro? Surgiu já a oportunidade da senhora falar isso para outras mães? Existe alguma comunidade de mães que tem crianças com essa mesma síndrome e a senhora já utilizou desse conhecimento para outras mães também? Então, eu sempre fico buscando, meu marido até reclama que eu penso demais, que eu fico tentando buscar sentido para tudo. E daí, em Libras, para mim foi a dádiva. Se lá em 96, 97 eu tivesse só olhado, não tivesse me aproximado, não tivesse aprendido, talvez não teria usado como recurso com o Pi, né? Então, para mim foi uma dádiva, foi um presente e foi um privilégio poder usar como língua para me comunicar com meu filhinho. Porque de todos os presentes que ele foi ganhando enquanto evolução, a comunicação foi assim a primeira e foi muito satisfatório perceber isso com ele. Falando em grupos de mães, nós temos sim uns grupos de apoios. Hoje em dia as mídias ajudam muito, né? Então nós temos alguns grupos que a gente discute algumas coisas. Eu já dei o meu relato com o Pietro, que deu certo. Em 2014 eu tive a oportunidade de fazer um curso, mesmo à distância, em tecnologia assistiva e comunicação alternativa. Meu TCC, minha defesa foi essa, que é o uso de Libras como comunicação alternativa com o paciente com miopatia miotubular. Porque eu acho que conhecimento tem que ser socializado, tem que ser trocado, porque não necessariamente o que vai acontecer como foi conosco, mas alguma família pode se aproveitar disso sim. Então a gente faz algumas trocas, eu sei de algumas crianças que também usam, embora as mães ainda usem o nome de gestos ou coisa assim, mas o princípio é o mesmo, é se comunicar. E eu acho que nesse momento vale tudo. A senhora leva o Pietro aos cultos da igreja? Sim, sempre que possível. Sempre que possível o Pietro vai conosco, embora as mudanças climáticas não sejam muito favoráveis, né, porque a questão pulmonar ainda é importante, então sempre que está um dia agradável, digamos assim, ele vai com a gente. Agora, quando ele vai, por exemplo, num culto e existe a Libras, a senhora percebe que ele presta mais atenção, que ele se envolve mais, ou isso já não é uma referência mais para ele? Quando ele era menor, eu percebo que ele ficava olhando mais, porque eu e o pai somos intérpretes, né? Então ele ficava olhando na mão da gente, tentava até copiar. Hoje para ele já é comum. Então tem horas que ele olha para a gente, tem horas que ele quer olhar mais para os instrumentos, para quem está cantando. Então para ele é rotineiro. A audição dele é perfeita? A audição dele sim, é preservada. Tá, então ele tem essa sensação dos sons, da música, sim, dessa fala que existe entre os pais ou as pessoas com ele dá resposta hoje. Sim, ele tem. Essa resposta auditiva ele tem. O que a senhora pensa daqui para frente com o uso da Libras, com a situação do Pietro? O que dá para fazer mais? A senhora gostaria de fazer mais com isso? Como eu disse, eu gostaria sim que o Pietro fosse bilíngue, porque eu acho que a gente vem discutindo isso enquanto sociedade, né, a importância da Libras, esses alunos dentro do quadro das nossas salas regulares, seja nas públicas, sejam nas particulares. Então, eu tenho um grande sonho como admiradora de Libras, de ainda assim grande parte da população saber Libras como uma segunda língua, né? A gente tem referenciais como, por exemplo, no Canadá, eles têm a SL desde pequenininho. Então, quando chega um aluninho, um amiguinho surdo na sala de aula, não é algo de outro mundo para todos. Todos sabem se comunicar com eles, faz parte da grade curricular, né? Então, se eu pudesse continuar e se eu puder continuar investindo nisso com o Pietro, é um dos meus objetivos, para não ficar só uma memória, mas ser uma segunda língua para ele. Como é que hoje o Estado, enquanto professora que a senhora
também trabalha com isso. Na escola Luiz Gonzaga, existe algum aluno deficiente? Então, nós temos algumas inclusões, mas elas são mais envolvidas na questão das disfunções de aprendizagem, né, nas dificuldades. Eu tenho 8 anos de Luiz Gonzaga, nunca tivemos um aluno surdo com Libras. Já tive, sim, 2 alunos deficientes auditivos, com aparelhinho, mas não com a necessidade de Libras ou mesmo de um interlocutor em sala de aula. Mas hoje o Estado tem um acompanhamento se necessário. Sim, hoje isso é uma conquista da comunidade surda e de seus familiares, né? Que eles têm o direito a esse acompanhamento do interlocutor e no contraturno na sala de recursos, né? No AEE, que é próprio para eles, com um profissional com formação em Libras. Como é que a senhora avaliou, inclusive, o tema da redação do Enem deste ano, que foi também sobre a inclusão do deficiente auditivo? Eu acho que a gente tem vários aspectos aí para discutir. O primeiro deles é a questão para a comunidade surda, a questão da visibilidade. Eu acho que isso não tem preço, né? Estamos discutindo nacionalmente que isso é um problema e é nosso, é um problema do Brasil. Se o nosso surdo não consegue uma colocação dentro do vestibular, porque aquela prova, aquele exame, ele é pensado em português e não em Libras. E a Libras, ela tem a sua gramática própria e todas as suas nuances a serem discutidas. Então, eu penso que, para isso, ponto para a comunidade surda. Pensando no público de ensino médio no geral, me preocupou um pouco, porque esse não é um tema, talvez, que a gente discuta com tanta frequência em sala de aula. Então, a possibilidade deles fugirem ao tema me preocupa. Como eu sou defensora da escola pública, eu fico pensando nos meus alunos, né? Eu não tive esse reencontro ainda com eles, mas perguntar o que eles escreveram, o que eles conseguiram, o que eles enxergam dessa questão social para daí escrever. Então, nesse sentido, eu me preocupo por não ser um tema para o público jovem. Penso eu que é uma discussão, sim, válida, necessária, mas ela seria mais específica com um grupo de professores, por exemplo. Entendeu? Agora, há uma discussão também, né, que foi depois dessa prova, de que inclusive alguns surdos que tinham o intérprete para fazer esse atendimento, foi feita a solicitação na hora da inscrição, alguns desses surdos perceberam que o intérprete, na verdade, ele faz só a leitura, mas não interpreta. São coisas distintas, ler em Libras e fazer a interpretação em Libras? É assim, são línguas distintas, vamos entender. O português é a nossa língua base, por se tratar da nossa língua nacional, mas a estrutura gramatical é outra. Então, eu entendo que a fluência desse profissional na Libras para fazer essa interpretação do que a pergunta está pedindo, talvez fosse isso que estivesse em questão, em reclamações assim. É tudo muito novo, os intérpretes têm que correr muito atrás para ter uma, né, vamos dizer assim, uma fluência e diria até para um Enem uma fluência específica, né? Porque você tem que saber vamos dizer assim, a terminologia dentro de cada área, saber fazer bem uma interpretação daquela questão. Então, não estou desmerecendo os profissionais, porque estamos em formação, eu sou também, né, profissional de interpretação de Libras, mas ainda é um processo e nós estamos começando. Por outro lado, eu acho justo esses surdos que estão no processo, que é a vez deles, é o momento deles, estão prestando o Enem, em fazer essas reclamações, porque precisamos melhorar. Porque senão a gente só fica fazendo de conta que existe. Então, para o ano que vem, a gente precisa melhorar, inclusive a nossa formação enquanto intérpretes de Libras. Esse é o meu ponto de vista. Professora Alessandra, quem quiser conversar com a senhora para falar a respeito, gostaria que a senhora repetisse o nome dessa síndrome que o Pietro é portador, sobre essa situação enquanto mãe, enquanto professora de Libras, enquanto evangélica que é, e coloca isso na igreja, de repente alguma outra comunidade que possa estar nos acompanhando, quer convidar a senhora para falar lá, para explicar, vamos montar um grupo, é possível, como é que faz, tá, onde a gente faz um curso, gostaria que a senhora se disponibilizasse. Primeiro, qual é a síndrome do Pietro? Pois não, o Pietro tem uma patologia que se chama miopatia miotubular.
ela é bem rara, embora com o avanço da medicina, né, da tecnologia em si, nós temos mais casos de sobreviventes após o parto hoje do que no ano de 2000, por exemplo. Miopatia miotubular. Então aí você que conhece, você tem alguma dúvida com relação a esta síndrome, conversar também com a professora Alessandra. Então o contato da senhora, como é que é mais fácil? Pois não, creio que seja mais fácil pelas mídias, né? Então no Facebook eu estou lá como Lê Libras. Lê Libras. Lê Libras. Lê Libras. Tá. Agora a senhora poderia fazer isso em forma de sinais para quem está nos acompanhando? Então, como é que faz para falar com a senhora? Ah, então tá bom. Eu vou fazer e depois eu interpreto, tá? Ok. Eu disse que quem quiser pode me encontrar lá no Facebook, o meu nome lá é Lê Libras, e daí eu soletrei. Tá bom. Okay? Muito bem. Obrigado pela participação da senhora. Sucesso nessas atividades que a senhora desenvolve. Obrigada a vocês pelo convite. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco ainda falando de Libras com a professora Maria Ângela Oliveira. Isso mesmo, Oliveira. Ela é a professora titular de Libras da Universidade de Sorocaba. E a Uniso é uma das poucas universidades no país que mantém a disciplina de Libras em praticamente todos os cursos como uma língua oficial. Ou seja, como você faz o inglês, você faz o espanhol, você também aprende Libras enquanto estudante universitário. Mas esse assunto a gente discute com a professora Maria Ângela daqui a pouquinho. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, estamos recebendo a professora, mestre em matemática, Maria Ângela Oliveira. Isso mesmo, não errei não. A professora Maria Ângela tem um sobrenome duplo, Oliveira, que é uma curiosidade que a gente já até perguntou para ela em uma outra entrevista que ela esteve conosco, mas se você não acompanhou na época, vamos descobrir um pouquinho o porquê desse Oliveira duplo. Senhora Maria Ângela, muito obrigado pela presença da senhora. A senhora vai falar sobre Libras. Eu também disse que a senhora é mestre em matemática, doutoranda em matemática. Logo mais estará terminando também o seu doutorado. Por que Oliveira? Porque o meu pai é Oliveira e meu esposo Oliveira também. E como professora de matemática, Oliveira ao quadrado, né? Mas é isso, não temos nada de parentesco, eu e meu marido, mas Oliveiras tem muito, né, no Brasil, e é isso. É inédito? A senhora já viu alguém com sobrenome duplo igual a senhora? Eu já vi alguns, né, na época que eu casei, em 1984, disseram que poderia ter ficado só com um, mas no cartório disseram que não. E eu até gostei, porque como existe em Sorocaba uma Maria Ângela de Oliveira, então eu fiquei com dois, há um diferencial para a gente, quando a gente vai em lugares públicos, até fazer um exame de sangue, agora não tem confusão, porque eu sou a única. Tá certo. Oliveira. E matemática? Quando é que surge matemática na vida da senhora? Eu sempre gostei de matemática. Desde jovenzinha, eu sonhava em ser professora de matemática. Mas aí, como sempre foi difícil, né, ser professora, a minha irmã era professora também, só que de português. Ela falou para mim mudar de área, que seria melhor. Aí eu estudei administração, pensando também nos cálculos, né? E aí depois eu fui ao encontro do meu sonho, que era ser professora de matemática, e começou em 1998, né? Eu realmente atuar como professora de matemática. Eu trabalhei 10 anos em empresa, gostava também, mas a minha paixão é ser professora, é ensinar. E matemática, os números, eu amo muito. A senhora chegou a fazer licenciatura em matemática? Fiz administração e depois eu fiz... Onde a senhora estudou? A administração foi aqui na Uniso,
tá? E depois a matemática, eu acabei indo para Itu, na CEUNSP, que tinha um curso mais rápido na época, para quem já tinha administração. Então, eu fui, porque eu já estava ensinando a matemática, eu precisava, né, desse curso de professora. Depois, eu fiz 3 pós-graduação, a primeira, matemática, a segunda, na parte de gestão de escola, e a terceira pós foi na língua de sinais. E enquanto eu estava fazendo a pós em língua de sinais, eu estava fazendo um mestrado em matemática, porque eu tenho 3 paixões, vamos pensar assim, né, profissionais. A matemática, a tecnologia, que eu gosto muito do trabalho. Eu comecei como professora de informática, aí que eu vi que realmente eu tinha que ir ao encontro do meu sonho, de poder ensinar, compartilhar tudo aquilo que eu aprendo, eu gosto muito de compartilhar. E aí, em 2007, que eu comecei a fazer a pós na língua de sinais. E aí, falando ainda na matemática, a senhora foi fazer mestrado. Qual foi o seu tema de dissertação do mestrado? A utilização do blog no ensino da matemática. E o meu doutorado é a utilização do Facebook no ensino da matemática. Então, eu gosto muito. É possível usar o Facebook para ensinar matemática? O Facebook é maravilhoso. Eu tenho até cursos via Facebook que eu ensino professores de vários estados do Brasil. Eu ensino como precisamos, né, utilizar o Facebook no ensino da matemática. Por quê? Porque os nossos alunos, eles amam, né, a internet, o Facebook. E aí os professores, a primeira reação, como, né? Eu não gosto do Facebook. Como que eu vou estar levando a matemática? Então, se você tem essa dúvida, é só me perguntar, me procurar. E como é que já faz para tirar essa dúvida? A senhora tem uma página no Facebook? Como é que faz para achar? Pode me procurar mesmo, né? Como Maria Ângela de Oliveira, no Facebook. Aí é um Oliveira só? Não, dois Oliveira. É mais fácil para a gente estar conversando. E aí pode também, esse professor está fazendo curso de Facebook comigo, porque é muito importante, no qual a gente dá, assim, muitas dicas, né? Como está realmente utilizando a matemática, os vídeos. Olha, Fernando, tem muita coisa no Facebook que a matemática, ela pode estar inserida. E os alunos, porque eles têm aquela versão, né, com a matemática. Não sei por quê, eu sempre amei a matemática. Então, por isso que quando eu fui, né, procurei a licenciatura em matemática, eu trabalhava já com a informática e muitos professores falavam assim, os alunos gostam da sua aula por causa do computador. E eu pensava, mas, espera aí, então eu vou levar, né, a matemática, trazendo a informática para a matemática. Esse sempre foi o meu objetivo, trazer a informática para a matemática, para que os alunos passassem a amar a matemática como eles amam a informática também. E aí esse foi o meu objetivo. Eu sinto que nesses, né, comecei em 1996 a atuar como professora, quer dizer, 21 anos. 21 anos já, ensinando e sempre utilizando a informática e a matemática. Então, por isso que o meu mestrado, meu doutorado, é para assim, mostrar todo o potencial da internet para o ensino da matemática. E aí os alunos, eles passam a gostar, eles olham, os professores comentam muito, Fernando, até pelo Face, nesse curso, que eu tive a oportunidade de conhecer professores de muitos estados, eles falam, nossa, no começo o meu aluno falava como a matemática, né, no Facebook, e aí eles veem a importância e passam a amar a matemática também. Agora, professora Maria Ângela, no seu perfil que a senhora ministra o curso, ou seja, é aberto para qualquer um que entre lá, o curso está acontecendo, como é que funciona isso? Então, no meu perfil do Facebook, eu tenho contato com os professores. Depois, a gente cria grupos fechados, secretos. Por quê? Para que o professor ele se sinta mais à vontade, para ele poder fazer pergunta e a gente poder estar orientando. Então, os grupos do curso no Facebook são grupos secretos. Agora, o contato comigo é no meu Face mesmo, eu vou conversando com os professores e vou explicando, orientando tudo certinho. Então, se você é professor de matemática, pode me procurar que eu darei todas as dicas
e mostrando a importância, né, da utilização do Facebook na educação matemática. É algo inédito. Eu tive na Espanha, viu, Fernando, em julho, num congresso, no CIBEM, e eu pensava, né, que já tivesse muitos projetos falando do Facebook na educação matemática. Tinha alguns falando assim bem pouco. O professor utilizava o Facebook só para colocar lista de exercício ali para o aluno, mas o nosso objetivo é ensinar realmente como está dando uma continuidade para a nossa aula, de sala de aula mesmo. Então, assim, eu vi como a gente está indo, avançando por um caminho muito bom. Então, nós aqui do Brasil estamos, assim, mostrando que é possível utilizar o Facebook na educação matemática. Então, se você é professor de matemática, pode me procurar, né? Maria Ângela de Oliveira. Tem um lindo girassol atrás de mim, assim, porque eu amo girassol. E aí a gente vai poder estar compartilhando, conversando, você se inscrevendo nos nossos cursos de Facebook com relação à matemática. Mas e Libras, né? Já que o programa de hoje também tem esse objetivo. Nós, no bloco anterior, trouxemos também uma professora de matemática, ela é da igreja evangélica e ela aprendeu até da própria igreja, ela conhece também a senhora, o trabalho que a senhora faz na igreja católica, e ela acabou utilizando para a alfabetização do filho que nasceu com uma síndrome e ele não consegue falar. Então, ela acabou utilizando Libras, que foi uma alternativa. E com relação a Libras, quando é que surge Libras na história da senhora também? Olha, eu sempre desejei aprender Libras, desde a minha juventude, só que era difícil encontrar curso de Libras e a coisa vai ficando, né? Vai surgindo outras prioridades, trabalho e tal. Eu sou catequista na Igreja Católica há 33 anos. Em 2006, nós tivemos uma campanha da fraternidade que falava das pessoas com deficiências, né? Levanta-te e vem para o meio. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, agora é hora de eu aprender a Libras. E fui em busca de curso de Libras, meu primeiro curso de 30 horas, comecei a aprender. Aí eu soube que tinha uma jovem católica, que morava perto da igreja, no qual eu frequentava, e aí eu fui bater, né, na porta da casa que ela trabalhava e convidei ela, porque na igreja daí a gente ia começar a interpretar. E aí eu convidei se ela queria fazer catequese, porque ela falou que não tinha os sacramentos, e aí começou esse meu primeiro contato com surdos, foi a minha catequizanda surda, e aí começaram, né, os surdos a vir para a Igreja Católica, e eu sempre ensinando, eu e minha filha, intérprete também, então nós duas interpretávamos a missa em 2006, 2007, e assim não parei mais. Aí em 2007 eu comecei a fazer a pós, eu não imaginava que eu iria me tornar uma professora de Libras, porque quando eu procurei a pós eu queria entender a cultura surda, comunidade surda, para eu poder ajudar essa jovem que eu estava tendo contato e outros surdos que estavam nos procurando. E foi por isso que eu fiz a pós em Libras, né? Pensando como católica em estar acolhendo os surdos católicos na nossa igreja. E em 2006 também eu vi nessa jovem que ela trabalhava como empregada doméstica, cuidava de bebê. E ela jovem, com uma letra bonita, um grande potencial. Aí eu perguntei se ela gostaria de trabalhar numa empresa, e ela não. Ela falava, eu só sei limpar o bumbum de bebê, eu só sei limpar a casa. Eu falei, mas eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. E aí, como, né, eu, professora de informática, matemática, eu levei ela para minha casa e comecei a ensinar a informática, a melhorar a matemática, o português, né, por causa das dificuldades que eles têm na língua portuguesa. E quando eu vi que ela estava assim muito bem, eu perguntei novamente, né, você quer trabalhar na empresa? Aí ela veio com o mesmo discurso, não. Eu falei, não, agora você sabe muitas coisas. E aí eu fiz o currículo por e-mail, mandei numa empresa aqui em Sorocaba, ela foi chamada, está trabalhando lá até hoje, está feliz, primeiro salário, tudo que ela tem recebido, eu pude fazer parte. E aí começou, Fernando, o meu trabalho social,
porque eu vi que a catequese, ela vai além, né? Eu falo de Deus, do amor de Deus, mas eu preciso incluir essa pessoa na sociedade, né? Eu preciso ver nessa pessoa Jesus vivo. Então, aí que começou o meu trabalho social também, além da igreja, com os surdos. Hoje a senhora está montando um grupo que é um projeto social mais amplo. Inclusive, a gente já aproveita, convida você para colaborar, para participar de alguma forma desse projeto da pastora Maria Ângela, que é uma casa que a senhora quer ter lá uma estrutura para acolher, dar cursos, treinamentos, enfim. Como é que é esse projeto? Então, como eu falei, né, em 2006 eu comecei na minha casa. Até 2010 eu fiquei, né, acolhendo os surdos na minha casa, ali no espaço que eu tinha. Aí, em 2011, eu comecei uma escola para estar ensinando a formação em matemática para todos, né? As pessoas, não só surdos. Matemática, informática e Libras também. Aí eu levei os surdos, né, para eles também participarem desse espaço que eu tinha, e aí se tornou pequeno também. E aí, como eu comecei na igreja como missionária, o Santuário Santa Filomena me convidou para ficar ali num espaço maior, tá? Aí a gente aceitou, nisso a gente foi ganhando máquina de costura, violão, teclado. E aí esse ano, quando a gente ganhou 4 computadores, não tinha onde colocar. E os surdos querendo, né, ter as aulas de informática, daí eu olhei e falei, e agora? Não tinha como ampliar o local. Aí vem, né, com a nossa fé, aquele ato de coragem, eu falei, precisa alugar um espaço. Como? Difícil. Mas olhando as atitudes dos nossos alunos aqui da Uniso, e de todos os lugares a gente vê pessoas muito boas, aí eu falei, peraí, eu não estou sozinha, tem pessoas boas para me ajudar. Aí aluguei uma casa, eu pensava numa casa normal, e aí surgiu, eu falo, 2 andares. A pessoa fez pelo mesmo valor do aluguel de uma casa normal. Aí eu vi a ação, assim, da mão de Deus mesmo. Então, o lugar é grande, é amplo, dá para ter as oficinas de capoeira que nós temos, costura, então está tudo tranquilo, a gente está organizando lá. Estamos pintando agora no processo de pintura do espaço, está ficando muito bonito. A inauguração vai ser dia 2 de dezembro e, como você falou, estamos precisando de muita ajuda. De tudo, de móveis, cadeira, mesa, tudo que você quiser nos dar, será muito bem-vindo. Por quê? Porque enquanto estava na minha casa, na minha escola, a gente usava os móveis de lá. Aí a gente foi para a igreja também, até os produtos de limpeza, tudo a gente usava da igreja. Agora, Fernando, precisa comprar tudo. Então, a gente precisa de ajuda, de produtos de limpeza, papel higiênico, tudo, copos descartáveis, copos de vidro também. Então, tudo. A gente está muito feliz, os surdos estão nos ajudando na pintura. Você vê que legal. Eu descobri um surdo que é profissional de pintura, ele está vindo e pela primeira vez eles estão fazendo esse trabalho voluntário. Então, está sendo muito importante até essa construção, né, do espaço novo para nós. E para quem vai ser essa área, essa escola? É gratuito? É aberto ao público? Para a comunidade só católica? Como é que vai funcionar? É gratuito, é para todos os deficientes auditivos, nós temos também deficientes visuais, futuramente a gente quer acolher a todos os deficientes. Por isso que o nome da associação a gente não colocou especialmente surdo, porque a gente quer acolher a todos, né? Nós temos desenvolvidos assim, várias metodologias, projetos para a gente acolher os deficientes. Então, é gratuito, os deficientes surdos, os visuais, até outros deficientes, pode já estar nos procurando, porque daí a gente vai ver na condição como fazer rampa, o espaço ainda não tem rampa, então não posso dizer que hoje a gente vai acolher os cadeirantes, mas se já chegar um cadeirante, a gente vai conseguir, né, com a ajuda da comunidade, porque nós somos voluntários, né, servos ali. E tudo é gratuito, então a gente precisa muito, né, muito mesmo, da ajuda da comunidade de Sorocaba, tá? E aberto para todas as religiões. Sim, para todas as religiões.
Nós não vamos estar ali ensinando religião, embora eu sou católica, eu sou catequista dentro da minha igreja. Agora, nesse espaço, né, o nome é Associação do Amor Inclusivo, né? O que nós vamos anunciar ali é o amor. Como que a gente vai estar ensinando os deficientes? Nós não temos dó, viu, Fernando? Dó de ficar, ai, tadinho, ele não pode, ele pode tudo. Por quê? Porque a gente vai desenvolvendo metodologias, a gente vai com eles vendo as dificuldades e ali olhando, por quê? A gente acredita que o deficiente ele pode ser incluído na escola, na empresa, tá? A Associação do Amor Inclusivo, ela não é assim uma escola que vai estar ali como ensino fundamental, médio. Não, a gente vai estar ali como um reforço escolar, vamos pensar assim, desenvolvendo metodologias, pensando no surdo, como que ele vai realmente entender a nossa língua portuguesa. Por quê? Porque ele mora no Brasil. A Libras é a primeira língua dele. Mas, como ele mora no Brasil, ele precisa aprender o português. Agora, onde fica a associação e quem quiser já fazer um contato com a senhora, ou para fazer um curso, ou para fazer uma doação, ou ser voluntário, como é que faz? Então, eu vou passar meu WhatsApp. Meu WhatsApp é 99774-1042. Você pode repetir? 99774-1042. A Associação do Amor Inclusivo fica na rua Pedro Álvares Cabral, número 546. Fica na Vila Progresso. Tem 4 ônibus que para pertinho ali. Eu não lembro agora o número, mas é só procurar, né? Tá bom? Então, entre em contato que a gente vai poder orientar. Então, esse projeto, quando a gente olha o tamanho, né, do prédio, a gente fala, nossa, Deus colocou no meu coração, Fernando, que não era só para a gente estar trabalhando com surdo e cego, que é para a gente acolher, né, incluir todos os deficientes, porque eu já tive aluno com paralisia cerebral, outras deficiências, e a gente vê o potencial desses alunos. Falando em Libras mais um pouco, como é que foi a Uniso ter colocado como disciplina praticamente obrigatória em quase todos os cursos a Libras? Como é que a senhora vê a importância disso? Nossa, é muito importante, né? A Uniso tem um diferencial muito grande, Fernando, porque a lei, ela pede nos cursos de licenciatura e pedagogia. A Uniso oferece o curso de Libras no semestre para muitos cursos. Você vê no jornalismo, enfermagem, psicologia. Eu acredito que em direito também logo teremos a língua de sinais no semestre. E é um curso presencial, não é pela internet. Por quê? Porque Libras precisa desse contato, né? A professora está vendo as mãos dos alunos, incentivando, né, os alunos a utilizar Libras no trabalho. Então, a Uniso, ela oferece isso. Com uma grande qualidade, né? Sabendo realmente o que está fazendo. Então, eu como professora da Uniso há 3 anos já, eu estou muito feliz de ver o acolhimento dos alunos para com a língua de sinais. E eu sempre mostro para os alunos que a gente precisa ir além. Porque eu poderia ficar só, Fernando, ensinando o ABC, o sinal de banheiro, de água, alguns sinais do dia a dia. Por quê? A gente só se encontra uma vez na semana. É pouquinho. Vamos pensar, 80 minutos de aula mesmo. Mas a gente incentiva o aluno a ir além, a procurar, a ver como está utilizando a Libras no seu trabalho ou no seu futuro trabalho. O que a gente vê no curso de jornalismo, Fernando? Acho que eu já até mostrei, né? Os nossos alunos, eles fazem o Telelibras da Uniso. É 1 minutinho, 2, mas já fazendo essa diferença, mostrando aqui que tudo, assim como eu estou falando, não precisa da interpretação, né? Nós já vamos fazendo Libras e a língua portuguesa. Por quê? São as 2 línguas que é possível fazer simultaneamente, a língua de sinais e a língua do país que a gente mora.
Então, em jornalismo, eu incentivo o Telelibras. Nos cursos de pedagogia, de licenciatura, eu incentivo esses futuros professores a elaborarem aulas com metodologia especiais para alunos surdos. Aí pode alguém me perguntar, mas eu fazer tudo isso, eu ter esse trabalho para preparar essa aula só por causa de um aluno surdo? Aí eu sempre respondo, Fernando, não podemos pensar assim. Quantos alunos você tem? Ah, 35? Tá, então eu vou fazer toda essa metodologia com vídeos, imagens, com jogos para todos os meus alunos. E tem um surdo, porque todos os alunos, eles gostam dessas metodologias diferenciadas, não é só por causa do deficiente. Então, o nosso incentivo é esse. O pessoal de enfermagem, por exemplo, os alunos, eles estão fazendo dramatizações de situações em hospitais, em clínicas, sempre pensando no paciente surdo. Ontem mesmo eu fico emocionada, Fernando, porque se a gente olhar, os alunos tiveram 30 horas de curso no semestre, e aí você olha, mas como que eles estão podendo fazer isso nesse acolhimento do paciente surdo, pensando, né, em quem está assistindo a televisão, está vendo a língua de sinais simultaneamente com a língua portuguesa. É muito lindo tudo isso. É pela dedicação dos nossos alunos mesmo, não liso nesse diferencial. E é uma disciplina, consequentemente tem a metodologia do ensino, tem prova, tem trabalho. E como é que a comunidade, os alunos estão acolhendo a disciplina de Libras? Olha, estão acolhendo bem? Muito bem. Eu percebo, né, que é difícil o aluno ficar perguntando, quanto que é a nota? Vai valer nota, né? Prova. Temos 3 avaliações. A primeira é prática, no qual eles já trazem um pouquinho, cantam uma música, ou no Setembro Azul que tivemos, né? Esse ano passado, eles já vão fazendo atos assim na sociedade para mostrar a importância da língua de sinais. A nossa segunda avaliação é escrita, no qual a gente tem 3 textos que os alunos estudam sobre a história da língua de sinais, sobre o teste da orelhinha para o bebê, sobre a importância de cuidarmos da audição. E temos também, a gente chama de ditado em Libras, no qual eu falo, os alunos anotam para saber, né, os sinais do dia a dia. E a terceira avaliação é o que está acontecendo agora. É totalmente prática. Se é enfermagem, como você vai acolher seu paciente surdo? Se é jornalismo, como que você vai entrevistar? Vai chegar com o microfone para o surdo? Ah, mas tem intérprete, mas será que você vai acolher tudo o que o surdo quer te falar? Então, se você tem a Libras, vai ser importante para você. Ah, você é do curso de psicologia, como fazer uma terapia? Tá? Ontem mesmo também apresentaram uma terapia linda do pessoal de psicologia. É uma dramatização, mas eu tenho certeza, Fernando, que os nossos alunos, eles já estão acolhendo os surdos quando eles se encontram. E eles sempre me escrevem no Facebook, ou por e-mail, ou no WhatsApp. Professor, eu encontrei um surdo no ônibus, encontrei, né, as enfermeiras, encontrei no hospital e eu pude ajudá-lo. Então, isso é muito importante. Já está acontecendo essa inclusão. Eles não terminaram o curso na Uniso de jornalismo, de enfermagem, mas já estão acolhendo e ajudando os surdos na nossa sociedade de Sorocaba e região. Mais uma vez, professora Maria Ângela Oliveira. Quem quiser conversar com a senhora, como é que faz? Eu gostaria que a senhora passasse de novo o seu Facebook e seu WhatsApp para que a gente disponibilizasse para quem está nos ouvindo e nos vendo. Ok. O Facebook é o próprio meu nome, Maria Ângela de Oliveira. Facebook. O WhatsApp é 15 99774 1042. Ok? Eu espero o seu contato para que a gente possa realmente explicar mais sobre esse projeto da Associação
do amor inclusivo e tudo que a gente tem feito. Se você deseja nos ajudar, vai ser sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, professora Maria Ângela. Sucesso para a senhora. Deus abençoe o seu trabalho, tá? Que a gente possa ter outras oportunidades de trazê-la aqui no programa. Com certeza. Eu que agradeço. Deus abençoe. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook, Uniso Comunidade. Curta lá. Se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Uniso. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!